Bem, meu querido acadêmico, minha querida acadêmica, vamos agora para a nossa aula de número 2 aqui do curso de História Santa Catarina, com foco nos vestibulares regionais. Essa aula agora é sobre aquilo que eu convencionei chamar, de origens de Santa Catarina. Vocês podem ver que até coloquei algumas aspas aqui no nome, Porque assim, agora a gente começa a pensar a região, a província ou mais tarde o estado de Santa Catarina a partir de uma visão eurocêntrica, Então, por isso, Santa Catarina é o nome que os europeus deram à região, Não os indígenas, é claro. Então, agora nós começamos a trabalhar com essa ideia de uma origem para Santa Catarina. Só que mesmo assim, nós não podemos deixar de falar, nem mesmo esquecer dos grupos indígenas que aqui habitavam, Então, e aqui transitavam também, não apenas habitavam, Então, um dos principais pontos, um dos principais elementos dessas origens de Santa Catarina é aquilo que nós chamamos de o caminho do Peabiru. Peabiru é uma palavra indígena, eu até coloquei para vocês aqui, caminho, abiru é gramado amassado ou amassado, Ou seja, um caminho feito onde o gramado ele foi amassado, um caminho preparado. Esse caminho do Peabiru, ele é um antigo caminho indígena que ligava a cidade de Cusco, até mesmo aqui a região do Pacífico, onde hoje é ali a região do Peru, até a capitania de São Vicente. Claro que não era a capitania de São Vicente, A gente está falando de uma construção aí indígena, e algumas de suas ramificações desciam para Florianópolis e para Balneário Camboriú, ou seja, para o litoral catarinense e também para o interior catarinense. Então, assim, existem diversas teorias sobre o caminho do Peabiru, existem algumas teorias místicas, não sei o que lá, mas a gente trabalha aqui com a questão historiográfica, Então, a gente sabe que é um caminho construído por tupi-guaranis, pelas populações tupi-guaranis, por essas populações indígenas, provavelmente também do outro lado, quem começou foram os incas. Há uma grande especulação de que esse caminho servia para o comércio entre as tribos, Ele tem uma função mesmo de ligar, ele não tem uma função militar, porque ele não tem tamanho para que exércitos andassem nele, Então é mais uma questão mesmo comercial, uma questão de ligação, Mas é um caminho monumental, como a gente pode perceber, Que liga aqui o sul do Brasil, até mesmo aqui algumas regiões ao sudoeste também são ligadas, aqui ao Rio Grande do Sul. Alguns historiadores vão dizer, inclusive, que uma das intenções era também ligar a questão aqui da bacia do Rio Amazonas até a Patagônia, também se fala. Então, existem vários outros diversos caminhos, perdidos pela América, que ajuda a vislumbrar uma possibilidade de uma América do Sul bem interligada e com uma troca cultural e econômica bem significativa entre os povos indígenas, gente? Mas aí, quando a gente fala em caminho do Peabiru e a gente fala na perspectiva europeia, nós temos que entender aqui também o seguinte, O primeiro europeu registrado, a primeira chegada oficial de europeus ao território de Santa Catarina é o nosso amigo chamado Binot de Gonneville. Gonneville é um navegador francês e ele vai chegar na ilha de São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, em 1504. Algum tempo atrás, a prefeitura de São Francisco do Sul puxou para si o título de cidade mais antiga do Brasil, pois ela alegava então ter sido fundada em 1504. A gente vai ver, na verdade, que a fundação de São Francisco do Sul é do século XVII, não aqui do início do século XVI. O que o Gonneville fez? Ele chegou na ilha de São Francisco, ele aportou, ele desceu, ele manteve um contato amistoso, inclusive com os indígenas ali, tão amistoso que ele levou o filho do cacique, o Essomeric, para viver na Europa, Não levou sequestrado, nem capturado, nem nada disso, por comum acordo, Algumas fontes vão dizer, inclusive, que o Essomeric acaba casando com a filha do Gonneville, mas isso não tem necessariamente uma confirmação, mas algumas fontes assim afirmam. Então, o Gonneville, ele não fundou nenhuma povoação ali, ele não abriu nenhum espaço para a colonização europeia de fato. O Gonneville ele passa ali como uma missão de reconhecimento, Na verdade, vocês podem até estarem, mas Ferrari, então foi um francês que chegou pela primeira vez em Santa Catarina? Sim, foi um francês, Aqui passaram franceses, espanhóis, portugueses, Aqui eu coloquei, claro, apenas alguns navegadores, já vou falar sobre eles, mas por que vão passar tantos estrangeiros aqui pela nossa região? Bom, o que nós não podemos esquecer, gente? Logo abaixo aqui de Santa Catarina, como vocês sabem, nós temos o Rio Grande do Sul, Nós temos aqui o Uruguai, e aqui está a entrada da bacia do Rio da Prata.
Essa entrada aqui, ó, ela tem uma importância estratégica muito grande, porque é a partir dessa entrada aqui da bacia do Rio da Prata que é possível acessar, deixa eu pegar uma outra cor aqui de caneta, ó, né? É possível acessar o interior da América do Sul por meio dos rios, dá para fazer a navegação pelo Rio Paraná, pelo Rio Paraguai. Então essa posição aqui, ela é muito importante, né? Então acaba que tanto a ilha de São Francisco do Sul, aqui ao norte, como a ilha mais tarde de Desterro e mais tarde de Florianópolis, né, elas vão ser importantes, mas desde o século XVI, desde a chegada dos europeus à América, essa região ela vai se tornar uma região de interesse, por quê? Pela possibilidade de aportar em algumas ilhas. O litoral gaúcho ele não é um litoral muito convidativo para que se aporte nele, né? Então, em terras portuguesas, ali no Tratado de Tordesilhas, né, são as últimas ilhas portuguesas de fato, tá? Então, exige aqui um reconhecimento e, claro, né, mesmo que os navios europeus fossem acessar a região aqui, onde hoje seria o Peru, né, a América Andina, eles também tinham que passar aqui por baixo, fazer o contorno da América do Sul, porque, afinal de contas, não existia aqui o Canal do Panamá, né? Então passava aqui um número muito grande de navegadores e o litoral catarinense, principalmente o seu litoral norte, ali com a região São Francisco do Sul, Bahia Babitonga, ele é uma região muito favorável para que os navios parassem, se abastecessem de água doce e assim vai, tá? Então não é de se estranhar que vários navegadores passassem por aqui, certo? O primeiro vai ser o Gonneville numa missão de reconhecimento, tá? Outro que vai chegar aqui, ó, depois em 1516, é o Juan Díaz Solis, que é um espanhol. Esse espanhol ele vem com a intenção de fazer aqui, ó, um mapeamento da região do Cone Sul da América, tá? Ele vem também numa expedição oficial espanhola e quando ele está aqui embaixo ele passa, né, por terras espanholas, mas aqui em Santa Catarina ele passa também por terras portuguesas, fazendo esse reconhecimento, né? O que é importante também do Juan Díaz Solis? Na expedição do Díaz Solis estava um rapaz chamado Aleixo Garcia. O Aleixo Garcia, em 1524, ele vai percorrer o caminho do Piabiru. Tá? Então ele também é reconhecido por isso. Ele vai entrar aqui em Florianópolis, ele vai sair aqui na região próxima a Cusco. Então ele é um dos primeiros europeus conhecidos e registrados. Existem também, como falei, outras lendas sobre santos, padres e curandeiros, mas eu não vou entrar na parte dos mitos agora. O Juan Díaz Solis, o Aleixo Garcia, ele realmente faz o caminho do Piabiru e registra, né, isso tudo. Então, é o primeiro europeu conhecido mesmo, oficial, a transitar nesse caminho, tá? 1526 aparece um português, tá? O navegador Sebastião Caboto. E ao Caboto é dado, né, o reconhecimento de ter dado o nome à ilha de Santa Catarina, que no início era a ilha só de Florianópolis, né, vai virar depois a ilha de Santa Catarina, e aí o estado e a província tornam-se a província de Santa Catarina. E a grande dúvida sobre esse batismo do Caboto é se ele deu o nome à ilha em homenagem à sua esposa, que se chamava Catarina, ou a própria Santa Catarina, da qual ele também era devoto, né, ou tentou agradar as duas aí de uma vez só, né. Mas então tem essa especulação, mas o Sebastião Caboto vai dizer, ó, essa é a ilha de Santa Catarina, e ele era um navegador português também, fazendo ali o reconhecimento da região para a coroa portuguesa, tá? Agora aqui na nossa última aula, por último, mas ele não vai ser nem mesmo o último, tá? Mas um cara muito importante também para essa ideia da formação do estado de Santa Catarina é o Dom Álvaro Manuel e Núñez Cabeça de Vaca. Tá? Esse era o apelido dele mesmo, né? O Cabeça de Vaca, que em 1541 também ele desce na ilha de Santa Catarina e aí pelo caminho do Piabiru ele vai chegar até onde hoje seria Assunção, no Paraguai. Só que no caminho ele é o primeiro europeu a chegar onde? Nas Cataratas do Iguaçu. Então ele vai fazer a rota como se fosse hoje, né? Florianópolis até as cataratas por esse caminho do Piabiru. O Cabeça de Vaca, ele é conhecido por ser um grande explorador do continente americano, né? Essa é a segunda vinda dele ao continente. Na primeira vinda dele ao continente, ele esteve na América do Norte, ele andou pela região onde hoje seria o Texas, o Novo México e também o México. Lá ele vai ser preso, vai ser escravizado, depois foge dos indígenas. A história do Cabeça de Vaca é muito interessante. Mas aí, depois, tendo esse know-how, né, de como lidar com os indígenas e mesmo de conhecer um pouco mais o continente americano, depois ele vem para cá e vai fazer essa exploração intracaminho do Piabiru, mas claro, passando então pelo estado de Santa Catarina. Então aqui a gente pode perceber as primeiras
passagens de europeus por aqui, né? Na nossa próxima aula, a gente vai ver as primeiras colonizações, de fato, no estado. A gente tem que entender que são duas coisas diferentes, né? A passagem desses europeus, a sua grande maioria em missões de reconhecimento e mapeamento, como é o caso do Gonneville, como é o caso do J. Solis, né? Do Sebastião Caboto, do Cabeça de Vaca, é o caso dos 4, tá? E depois, mais tarde, principalmente ao longo do século XVII, aí a gente vai ver a questão dos assentamentos, né? Principalmente com a questão das bandeiras, das missões jesuíticas também, mas isso é o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, resolvam aí o exercício, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, dê um grito pra gente que nós estamos aí pra vocês. Um abraço!